Os mecanismos fisiopatológicos mais importantes são a diminuição brusca da pressão arterial, a queda do volume por minuto cerebral e transtornos metabólicos. O paciente pode apresentar sensação de calor, rubor, sentir que está tonto, palidez, sudorese fria, náuseas, pulso fraco, hipotensão arterial, pulso alto e PA baixa. O tipo B, o hipotireoidismo, pele ressecada, sudorese fria, pulso baixo, PA baixa. O tipo C, hipertireoidismo, respiração alta, sudorese intensa e quente, nervosismo, pulso alto e a PA alta. O tratamento: colocar o paciente em Trendelenburg, afrouxar as vestes, tranquilizar o paciente, verificar a respiração, o pulso e PA, administrar oxigênio, inalação de amônia em tratamentos de casos muito graves. Esses medicamentos, acho legal vocês tirarem um print da tela, tá? Porque ele é bem importante a gente ter ele como na nossa agenda, tá? Como importante mesmo, assim, marcar lá na agenda como importante, tá? Que é se necessário no tipo A, B e C, tá? E essas medicações vão estar no consultório, mas é importante que vocês saibam o nome e dosagem, tá? Para rápido primeiros socorros ali prestados ao paciente. A síncope é a perda abrupta, tá? E transitória da consciência e do tônus postural, da capacidade de ficar em pé, seguida de recuperação rápida e completa. A síncope possui sintomatologia idêntica, à lipotimia, acrescida de perda de consciência pelo agravamento da hipóxia. Pode acrescentar também bradicardia, hipotensão, perda da consciência. A fisiopatologia da síncope são sintomas em sequência: ansiedade, baixa resistência vascular periférica, baixa PA, aumento do ritmo cardíaco, calor, palidez, sudorese, taquipneia, ocorre descompensação, bradicárdia, náuseas, fraqueza, hipotensão, hipóxia, confusão mental, síncope, convulsão. O tratamento: então, manter nosso paciente em posição de Trendelenburg, facilitar a respiração, afrouxar as vestes, verificar o pulso e a PA, oxigênio, amônia e aquelas medicações que a gente viu em cada caso, tá? Então, a gente tem que sempre ter em mente a quantidade e qual medicação. Lembrando que a medicação ela vai vir com o nome, de indústria, o nome fantasia, então a gente tem que cuidar sempre com o princípio ativo que a gente vai utilizar. A síncope pode se apresentar, de 3 tipos. Tipo A, respiração aumentada e pulso aumentado. Tipo B, respiração diminuída, pulso aumentado. O tratamento consiste inicialmente em respiração boca a boca, o paciente voltando a si, a sequência do tipo A. Tipo C, respiração diminuída, pulso diminuído, providenciar socorro urgente, recuperação cardiopulmonar. Recuperação cardiopulmonar é a massagem cardíaca. Então, a mão no centro do tórax, deixe os braços esticados, ou seja, o cotovelo não mexe, tá? Só vai movimentar lá o ombro, para cima e para baixo. Ombros, em cima da mão e os dedos cruzados, comprima com o peso do seu corpo. Comprima rápido, profundo e rápido sempre. Respiração boca a boca, massagem cardíaca externa, colocar o paciente no chão, tá? Uma compressão por minuto, a cada 5 compressões fazer uma respiração. Após 5 minutos, aplicar adrenalina, 1 por 1, tá? Insistir durante pelo menos 25 minutos ou até que chegue o socorro, tá? Parada cardiorrespiratória. Então, a gente
vai ligar, né, para emergência, né, olhar ali, fazer as compressões, né, torácicas, rápida desfibrilação, suporte avançado de vida eficaz e os cuidados. Coloque a palma da sua mão 2 centímetros acima do osso central do tórax e a outra sobre a primeira. Encolha os ombros, faça pressão para baixo e a seguir solte. Não altere a posição das mãos. Repita a primeira etapa para comprimir o coração 80 vezes por minuto. Pare a cada 15 compressões e aplique 2 respirações boca a boca a cada intervalo. Sentir o pulso a cada 4 ciclos completos de 15 compressões e 2 respirações boca a boca. Então, né, um ciclo, 15 compressões, 2 respirações. 4 ciclos vão ser essas mesmas 4 vezes, tá? Sentir o pulso. Interrompa a compressão assim que sentir o pulso. Continue a respiração até que o paciente volte a respirar. Procure ajuda se possível, deixe o paciente sobre uma superfície firme, com os dedos retire da boca qualquer sujeira, coágulo de sangue, dentadura. Se você não quiser colocar seu dedo, né, dentro da boca do paciente por medo, pegue uma espátulazinha de madeira, né, e remova qualquer o que esteja obstruindo a passagem aérea desse paciente. Incline devagar a cabeça para trás, coloque uma das mãos sobre seu pescoço erguendo, pressione a testa da pessoa com a parte posterior da palma da mão, né, da outra mão, retire a mão da testa da vítima e tampe as narinas dela e expire. Coloque a sua boca sobre a boca da vítima. Inspire e expire, transferindo o ar para os pulmões dela. Procure ouvir o ar deixando os pulmões da vítima. Veja se o peito dela está baixando. Aplique 12 respirações por minuto até que ela volte a respirar sozinha. Hiperventilação. A hiperventilação é uma condição, né, que de repente a pessoa começa a respirar muito rápido, tá? A respiração saudável consiste em um equilíbrio entre respirar oxigênio e expirar o dióxido de carbono. Na hiperventilação, este equilíbrio é perturbado, porque a pessoa exala mais do que inala, levando a uma rápida redução, né, no dióxido de carbono no corpo. Acomete geralmente em pacientes jovens e ansiosos, caracteriza-se pela taquipneia causada pela ansiedade. Clinicamente, o paciente com hiperventilação apresenta em sequência taquipneia, agitação, falta de ar, tontura, formigação nos dedos e regiões perioral, convulsão, perda de consciência. O tratamento, colocar, né, o paciente em uma posição ereta, acalmá-lo e controlar, para ele controlar a respiração. Forçar o paciente a respirar em um saco de papel ou em um plástico, né? Eu aconselho mais um saco de papel, tá? Diazepam, 10 mg, tá? Intramuscular. Nas consultas futuras, pré-medicar com ansiolíticos. Hipoglicemia. A hipoglicemia é um termo médico usado quando há uma redução dos níveis de glicose ou o açúcar, né, no sangue. Como a hipoglicemia é a principal fonte, como a glicose é a principal fonte de energia do organismo, a ocorrência de hipoglicemia produz sinais e sintomas típicos, tais como fraqueza, suores, tremores e outros, né, que desaparecem se o nível sanguíneo de glicose for corrigido. Então, suor, palidez, irritabilidade, muita fome, falta de coordenação, sonolência, podem ser alguns sintomas que a gente pode ficar atento, né, que esse paciente possa ter hipoglicemia. A hipoglicemia é comum em pacientes diabéticos, onde o nível de glicose pode baixar por aumento, né, da insulina administrada,
diminuição calórica, aumento do metabolismo da glicose, exercícios, infecções ou estresse. Geralmente, o paciente diabético é capaz de diagnosticar sua própria hipoglicemia antes, né, que se agrave. Então, o próprio paciente às vezes dá um alerta do que está acontecendo. Clinicamente, o paciente com crise hipoglicêmica apresenta fome, confusão mental, sonolência, sudorese, ansiedade, comportamento estranho, perda da consciência, taquicardia, hipotensão e crise convulsiva. O tratamento em sequência para hipoglicemia consiste em oferecer água com açúcar ou doces. Em casos de perda de consciência, são indicados algumas medicações, só que a gente precisa entrar em contato com o médico desse paciente e verificar se esse paciente está sob cuidado médico, tá? Após recobrar a consciência, soluções açucaradas via oral. Caso ele esteja inconsciente, a gente vai aplicar aquelas medicações, que também vão ter na nossa clínica, tá? Que vocês precisam guardar os nomezinhos, então se quiserem tirar print dessa tela é importante também. Convulsão. Uma convulsão ocorre quando há uma atividade elétrica anormal no cérebro. Essa atividade anormal pode passar desapercebida ou, em casos mais graves, pode produzir uma alteração ou perda de consciência acompanhada, né, de espasmos musculares involuntários, que é definido como crise convulsiva ou convulsão. As convulsões geralmente vêm de repente, né, e variam de duração e gravidade. A convulsão pode ser um evento único ou acontecer repetidas vezes. Pode apresentar secreção espumosa, né? Pode ser pela boca, a sinuose. A cianose é a cor azulada, tá? Ou acinzentada da pele, das unhas, dos lábios ou ao redor dos olhos. Aumento de hemoglobina não oxigenada. Então, é isso que significa cianose, tá? Cianose lembra da cor azulada ou acinzentada da pele e das unhas, tá? Após a crise, né, a pessoa tem confusão mental, então e amnésia, ela não se lembra do que aconteceu. Medidas a serem tomadas: afastar objetos que a vítima possa atingir com braços e pernas, não tentar manter a pessoa imóvel, ou seja, não segurar ou forçar com que ela pare a convulsão, tá? Afrouxar as roupas ao redor do pescoço, para que a vítima não se sufoque, e não colocar nada na boca da vítima, né? Ela não vai morder a língua, nem nada do tipo, então não coloque nada dentro da boca, porque ela pode engolir isso. Quando o ataque passar, verificar se a pessoa se machucou. Deite-a de lado. Tratamento em sequência: deitar o paciente em superfície macia, conter suavemente seus movimentos, permeabilizar vias aéreas, oxigênio, abaixar a língua, tá? Respiração, aspirar as secreções, tá? Para verificar se ela está conseguindo respirar certinho, observar sinais vitais, estado epilético, convulsões prolongadas, tá? Tem então na nossa clínica mais um medicamentozinho que nós devemos lembrar, que é o diazepam, 10 mg, tá? Intramuscular, e remoção hospitalar. Então tem que levar esse paciente, né, para o hospital e avisá-lo caso, né, ele venha acordar, falar: olha, eu estou te levando para o hospital porque você teve uma crise convulsiva. Asma. Asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas. O pulmão do asmático é diferente do pulmão saudável, como se os brônquios dele fossem mais sensíveis e inflamados, reagindo ao menor sinal de irritação. Caracteriza-se por bronco, né, espasmo, reversíveis envolvendo as vias aéreas inferiores. Os fatores, né, que desencadeiam podem ser exercícios, né, ar frio, tensão emocional, infecções respiratórias, poluentes do ar. Clinicamente, pode apresentar
dispneia crescente, chiado respiratório, expirações prolongadas, respiração usando, né, a musculatura intercostal, taquicardia, tosse, ansiedade. O tratamento em sequência, posição ereta, né, administrar broncodilatadores, né, geralmente os pacientes asmáticos vêm com a bombinha, então eles mesmos já estão cientes de como, né, reagir, tá? Oxigênio de 5 a 6 litros por minuto, adrenalina 1/1000, né, em casos graves, né, e com certeza com auxílio médico. Ataque isquêmico transitório, então diminui ou suspende a irrigação sanguínea numa parte do organismo ocasionada por obstrução arterial ou por vasoconstrição. Clinicamente, o paciente apresenta a sensação de agulhadas na cabeça, fraqueza de um lado e paralisia facial do lado oposto. Como é transitório, o quadro passa logo, sem a necessidade de intervenção. O paciente deve ser orientado a procurar um tratamento médico. Acidente vascular cerebral, né? Que é o que a gente chama de AVC. O acidente vascular cerebral ou derrame cerebral ocorre quando há um entupimento ou um rompimento dos vasos que levam o sangue ao cérebro, provocando a paralisia da área cerebral que ficou sem circulação sanguínea adequada. O AVC também é chamado de acidente vascular encefálico, ou AVE. Clinicamente, né, o paciente apresenta como sinal característico dor de cabeça intensa, como se fosse uma punhalada na nuca. Existe, né, déficit motor, o paciente não consegue manter os braços esticados para frente. O tratamento, então, transporte, né, para o hospital, tá? Pode ser que esse paciente peça ajuda, né, de um familiar ou nós mesmos temos que transportá-lo para o hospital. De qualquer maneira, ele precisa ser levado ao hospital. Insuficiência cardíaca congênita. A insuficiência cardíaca, também conhecida como insuficiência cardíaca congênita, é uma condição ou um conjunto de sintomas em que um coração não bombeia o sangue suficiente para satisfazer as necessidades do seu corpo. Caracteriza-se pela insuficiência ventricular, incapacitando o coração de fornecer suprimento sanguíneo oxigenado de forma adequada. Clinicamente apresenta dispneia crescente, chiado respiratório, turgência jugular, edema periférico. Tratamento: deixá-lo em posição ereta, oxigênio de 5 a 6 litros por minuto, isodril sublingual e logo, tá, a remoção hospitalar desse paciente, o quanto antes. Dor torácica, tá? Causas principais: angina, infarte. O paciente em geral já conhece os sintomas: dor e pressão no peito, pulso alto, PA alta, dispneia, sudorese fria. O tratamento é o isodril sublingual. A dor passa cerca de 10 minutos. Infarte, isquemia do miocárdio, né? O infarte, então, é a isquemia do miocárdio, tá? Caracteriza-se por dor torácica intensa que se irradia pelo braço esquerdo, pode apresentar também dor, tá? Reflexo nos ombros, tá? Então, pode se apresentar com a dor nos ombros, costas e mal-estar abdominal. É a situação mais grave que pode ocorrer em um consultório dentário em relação à vida do paciente. Clinicamente apresenta, né, dor pré-cordial, pulso baixo, PA normal ou baixa dispneia, tratamento isodril sublingual e remoção hospitalar urgente, mas urgente mesmo. Sobredosagem anestésica. Ocorre em doses de anestésicos locais, tá, acima do recomendado pelo fabricante, ou por injeção rápida
e intravascular, tá? Então, às vezes, atingiu, né, ali uma veia do paciente, foi muito rápido que foi esse anestésico, então, sobredosagem. Desencadeia depressão respiratória e cardíaca. Clinicamente apresenta delírio, vertigem, cefaleia, náusea e vômito, contrações faciais, distúrbios de fala, palpitação, taquicardia, convulsão, hipóxia, hipotensão e parada cardiorrespiratória. Tratamento, né, em sequência. Então, a posição lá de Trendelenburg, ventilação, benzodiazepínicos ou, né, que a gente chama o diazepam, que é bem conhecido em casos mais graves, né? Geralmente o quadro é de rápida duração e as medidas iniciais, se as medidas iniciais forem tomadas rapidamente. Hipersensibilidade. Várias drogas podem agir com o estímulo antigênico, né? Então, esse paciente pode ter hipersensibilidade a algumas e reagir, né, de alguns produtos que nós utilizamos, produzindo manifestações alérgicas que podem ser, né, angioedema e a anafilaxia. O angioedema é mais ou menos assim como está o lábio desse garotinho. O angioedema é um inchaço semelhante à urticária, mas que acontece nas camadas mais profundas da pele. Manifestações clínicas: edema nos lábios, edema da língua, edema de pálpebras, ocasionalmente outros sítios, tá? Ou seja, outros locais. Eventualmente, edema de glote, tá? Ou seja, esse paciente tem complicações nas vias aéreas. Tratamento em sequência, tá? Antihistamínico, que a gente vai ter algumas marcas, né, diferentes no consultório, corticoide, casos mais graves, adrenalina e oxigênio, tá? A anafilaxia, né, clinicamente, se o início dos sintomas apresentam em um período inferior a 60 minutos, existe uma grande possibilidade de ser, então, a anafilaxia. Causas, né, por sensibilidade à penicilina, né, que é o antibiótico que a gente pode usar, soro, sulfa, contrastes iodados, né, conservantes de anestésicos locais. Clinicamente apresenta sem manifestações cutâneas, mal-estar, chiado respiratório, dispneia, tosse seca, cianose. Lembram lá da cianose, que é a cor da pele azulada, né, ao redor da boca, dos lábios, desconforto abdominal, taquicárdica, tá? Manifestações cutâneas, então eritemas, placas urticariformes, tá? Algumas apresentações que ela vai ter. O choque. Uma das causas do choque são as hemorragias, né? A pessoa tá com muita hemorragia, então ela tem o choque. Elas resultam dos rompimentos dos vasos ou artérias sanguíneas, né, com tecidos e ou órgãos, né, que são, por exemplo, lesionados devido a um trauma nos acidentes, né, automobilísticos, atropelamentos e quedas. O choque, né, ocorre através da redução do volume de sangue circulante no nosso corpo. No consultório odontológico, as hemorragias podem ocorrer durante uma cirurgia oral, quando um vaso ou artéria for lesionado, ou quando a realização, tá, de uma extração dentária. Neste caso, haverá, né, a fatinuralgia, tá, hemorragia no alvéolo dentário. O alvéolo é a cavidade óssea onde fica alojado o elemento dentário. O tratamento: posição supina, em superfície dura, adrenalina de 1/1000, tá? Histamínico, corticoide e remoção desse paciente de imediato para um hospital. Obstrução, tá? Respiratória aguda. Com a aspiração de corpos estranhos, podemos causar obstrução respiratória aguda
de tal forma que o reflexo de tosse pode ser ineficaz para expulsar. Apresenta tosse excessiva, insuficiência respiratória, agonia, ansiedade, pânico, cianose, hipóxia. O tratamento: compressão abdominal com o paciente de pé inclinado para frente, verificar, né, onde está esse corpo estranho, a traqueotomia se necessário, mas aí é melhor num hospital a traqueotomia. Para deslocar um objeto que obstrui as vias aéreas, posiciona-se por trás, né? A pessoa que vai ajudá-la, então, posiciona-se por trás. A manobra que ele falou ali atrás é essa que está mostrando na figura, tá? Coloque o punho com o polegar virado para dentro sobre o osso externo, segure esse punho com a outra mão e faça o movimento para dentro e para cima. No caso de uma criança, use apenas uma das mãos e menos força. Vire a criança de cabeça para baixo e posicione, né, seu peito com cuidado. As grandes hemorragias podem levar um indivíduo à morte devido ao choque, portanto é vital, né, dar importância a esse sangramento. Devemos promover a hemostasia, que no caso da lesão é realizada através, né, do garrote do membro afetado ou o comprimento da ferida sempre que possível. Nós vimos, né, lá atrás, né, a hemorragia do alvéolo dentário. Nesse caso, as